Fala galera, estarei iniciando aqui mais um estudo bacana, beleza? E dessa vez eu vou falar a respeito de línguas estranhas, tá? Então a gente vai analisar dentro das escrituras, né? Dentro ali do campo da ideia, o que seria línguas estranhas, né? O que significa falar em línguas estranhas? Qual foi o verdadeiro objetivo, né, de se haver aí esse dom que foi dado ali, especificamente ali, né, na descida do Espírito do Eterno, se cumprindo ali a profecia de Joel, capítulo 2, né, do qual o próprio Joel, ele vai falar, né, que haveria ali a descida do Espírito do Eterno, né. Eu já fiz um vídeo aí falando sobre a Trindade e que esse Espírito significaria ali, né, o poder do próprio Deus, a força ativa, né, a essência do próprio Deus, a sombra que desceria ali sobre toda a carne em um mundo habitado, né? Então vamos analisar isso, galera. Principalmente aí dentro do campo da escatologia preterista, é claro, né? Vamos lá, hein? Vamos primeiro ler aí Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Onde vai falar de uma das maiores referências, tá? A respeito aí das línguas estranhas. Vamos lá, hein? A partir do versículo 1, ele vai dizer o seguinte: E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estava assentados. É óbvio que isso aqui seria o poder de Deus, o sopro, né? O Espírito do Eterno se manifestando ali sobre toda a carne em um mundo habitado. Deles ali, né? Conhecido deles. Vamos lá, hein? Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Preste atenção aqui, galera. Olha aqui, ó. Vê se isso aqui tem a ver, né? Em algum momento que eles ali estariam falando em uma suposta língua dos anjos, galera. Se não, a sua própria língua. O que seria eles falarem em sua própria língua? Por exemplo, eu sou aqui do Brasil, sou brasileiro. Lá eu estaria falando em português. Um americano estaria falando no inglês, né? Um espanhol, vamos botar ali, uma pessoa que mora lá na Espanha estaria falando ali espanhol, né? Um hebreu estaria falando hebraico, e assim sucessivamente. Olha só, hein? Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Olha aí, ó. Vê-se aqui é uma outra referência que está falando aí em língua de algum suposto ser celestial, anjo, senão a própria língua deles. Olha só, hein? Nós que somos patos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ponto da província da Ásia, Frígia e Panfilha,
Egito, das partes da Líbia e próximos da Cirene. Romanos, que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, ou seja, os prosélitos. Continuando. Olha só, hein? Cretense, árabes, todos nós ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus. De que forma, galera? Em línguas dos anjos? De um ser celestial que caiu do céu? Olha aqui, ó. Nossa própria língua. Olha aí, ó. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isso? Entretanto, outros, para ridicularizá-lo, exclamavam: esses estão cheios de vinho novo, né? Porque certamente eles ali, como eles não tinham, né, esse entendimento, né? Eles ali que estavam zombando, estavam pensando que realmente eles estavam bêbados, estavam ali delirando, né? Por causa da manifestação do Espírito sobre toda a carne ali em um mundo habitado, né? E temos que entender, galera, que o maior objetivo, tá, de todos eles falarem ali em línguas estranhas, ou seja, em idiomas das suas próprias nações, de todas as nações que estavam presentes ali, o maior objetivo disso, galera, era que todos tivessem a oportunidade de receber ali, de entender as palavras do próprio Jesus Cristo, as boas novas. Esse foi o objetivo. Por quê? Porque o evangelho do reino precisaria ser pregado a todas as nações. Todas. Então, por exemplo, como que o apóstolo Paulo ou todos os outros apóstolos, né, ou até mesmo os discípulos iriam anunciar, por exemplo, o evangelho para mim? Vou fazer aqui uma suposição, né? Digamos que eu sou brasileiro e eu estivesse lá. Como que eu iria receber as palavras de Jesus Cristo e entender as boas novas de Jesus Cristo, né, se não tivesse ninguém ali que falasse o português para mim, galera? A pessoa simplesmente vai falar das boas novas de Jesus Cristo para mim em japonês. Eu vou entender o quê? Fala comigo. O que eu vou entender? Então seria praticamente impossível, né? Vê se faria sentido, vê se teria lógica isso. Então, a gente consegue entender e perceber nitidamente, galera, que o maior objetivo, que se falassem línguas estranhas ali, ou seja, línguas de todas as nações ali, de outros povos, né? E cada um deles pudesse entender, o maior objetivo de tudo isso era que eles pudessem ali ter a oportunidade de receber as palavras de Jesus Cristo, entender as boas novas, o evangelho de Cristo. Esse foi o objetivo. Entendeu? E isso para que se cumprisse o quê? Isso para que se cumprisse a profecia de Amós, né? A profecia de Amós. Galera, Amós capítulo 9. O profeta vai dizer o seguinte: eis, portanto, que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Ponto. Consertarei o que estiver danificado e vou restaurar as suas ruínas. Ponto. Eu mesmo a reerguerei para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos, né? O que seria isso, galera? Isso se daria a volta aí dos desterrados de Jacó, tá? Quem são esses desterrados de Jacó? São todos os que se perderam em outras nações. E por que isso? Primeiro, por causa da iniquidade, né, de Salomão. E Deus, ele simplesmente divide as 12 tribos. Então,
Desde o momento que as tribos elas são divididas, elas já não estão ali mais intactas. Elas são partidas. Né? E após elas serem divididas, o que aconteceu? Tanto Jeroboão como Roboão, eles cometeram iniquidade perante o Eterno, principalmente as tribos do norte, né? Por parte de Jeroboão e todos aqueles que sucederam ele, todos os reis, cometeram iniquidade, e Deus ele fez o quê? Deus ele fez com que eles ficassem perdidos ali em outras nações, colocando o rei da Síria para poder deportar todas as tribos para outras nações e acabar, aniquilar com todos eles, e eles perderem a proteção de Deus. E depois Deus ele faz o quê? Ele também faz com que, né, a tribo do sul venha a se perder e ficar cativo ali na Babilônia por parte do rei Nabucodonosor da Babilônia. Então a profecia de Amós era simplesmente a promessa de que Deus iria restaurar, ou seja, fazer, né, retornar aí com as 12 tribos novamente e fazer com que elas fossem ficar intactas novamente, conforme nos tempos antigos, que era o tempo enquanto as 12 tribos estavam intactas, ou seja, eram permanentes ali, compostas por 12 tribos mesmo, entendeu? Então é isso. Beleza? A gente vê isso, né? Eu tenho vídeos falando sobre as duas casas de Israel, onde eu menciono aí diversas passagens por parte dos profetas. Eu falo ali, né, de Ezequiel capítulo 34, Ezequiel capítulo 37, Ezequiel capítulo 39, né? Oséias capítulo 1, Oséias capítulo 2, vai fazer essa referência também. Aí faz o pareamento ali também, tem uma ligação muito grande ali de Ezequiel 34 com João capítulo 10, né? Onde o próprio Jesus Cristo ele vai falar que precisaria resgatar, né? Trazer de volta outras ovelhas que não estavam ali naquele curral. Qual era o curral de Jesus? Era justamente a casa de Judá, esse amarelo aqui, ó. Era onde Jesus primeiro precisava pregar o evangelho do reino, para que depois esse evangelho do reino fosse para todas as nações lá de um mundo habitado, né? Um mundo oicomene. E aí sim, todos eles ouvissem, tivessem a oportunidade de ouvir, né, as boas novas de Jesus e serem resgatados. Tanto os israelitas como aqueles que foram enxertados, né? E que se tornaram prosélitos também. Beleza, galera? Então esse foi o maior objetivo de se falar em línguas estranhas ali no Atos dos Apóstolos, tá? Inclusive, né, o próprio Tiago, ele vai citar essa palavra de Amós, né? Tiago, cadê? Tiago não, é Tiago. Tiago ele vai citar essa passagem de Amós que está em Atos capítulo 15, tá? Deixa eu pegar aqui, vamos ver onde que está aqui, peraí. Olha aqui, ó. Então toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo relatando todos os sinais miraculosos e prodígios que por meio deles Deus realizara entre os gentios. Opa, botei aqui, foi mal, galera. Olha aqui, ó, gentios. Caramba. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, ó. Gentios, né? Lembrando aqui que gentios era denominado ali aqueles que não faziam parte da casa de Judá, tá? Ou seja, todos os povos que estavam fora daquele curral ali, né? Fora daquele curral ali da casa de Judá, fora desse curral. Então todos que estavam denominados aqui no azul, né? Que fazia parte ali com as 10 tribos do norte que estavam perdidas nessas nações, eram considerados ali como gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, tá? Ou seja, que não faziam parte da casa de Judá. Entendeu, galera? Vamos lá, hein?
voltando lá para Atos, capítulo 15. Aí ele vai continuar. Quando acabaram de compartilhar, Tiago pediu a palavra e arrasou-lhes, dizendo o seguinte: irmãos, escute-me, ouve-me. Simão narrou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para edificar dentre eles um povo consagrado ao seu nome. Isso por quê? Porque o objetivo era que todos se tornassem um. E essas tribos fossem trazidas de volta para erguer ali o tabernáculo caído de Davi. Esse foi o objetivo. E com isso, olha só Tiago citando, hein? Tiago indo a favor, né? Indo de acordo com a palavra do profeta Amós. Olha aqui, ó. Estão de pleno acordo as palavras dos profetas. Por que ele fala aqui dos profetas? No plural. Por quê? Porque não foi só Amós que profetizou isso, né? A gente tem ali Isaías capítulo 11, onde ele vai mencionar que Jesus Cristo seria ali, que iria estabelecer ali uma bandeira de paz, né? E vai mencionar ali que Efraim não teria inveja da casa de Judá, a casa de Israel. Efraim não teria mais inveja da casa de Judá, e a casa de Judá, galera, não iria mais oprimir Efraim. Tá lá em Isaías capítulo 11, tá claro isso lá. Como está escrito. Agora ele vai citar a palavra do profeta Amós, que está lá na Taná. Olha só. Deixa eu marcar isso aqui, galera, para ficar bem grande, para a gente analisar melhor. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Como está escrito? Escrito aonde? Na Taná. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la para que o restante das pessoas... Quem seriam essas pessoas? Seriam todos os povos, todas, né? Junto ali com as 10 tribos de Israel, ou seja, Efraim, que estavam perdidas em outras nações, pudessem também buscar o Senhor da mesma forma que estavam ali buscando a casa de Judá, galera. Sim, todos os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, ou seja, que não faziam parte da casa de Judá, sobre os quais invocado o meu nome. Olha aí, ó. Então esse foi o objetivo. Então, para que isso acontecesse, né, foi necessário a descida do Espírito do Eterno, ou seja, o sopro do Eterno, o poder do Eterno sobre todos eles ali, para que eles tivessem a oportunidade de entender na sua própria língua, falarem na sua própria língua, todos entendessem, né? E assim fosse propagado o Evangelho do reino sobre todas as nações. Jesus Cristo, ele falara isso, né? Isso foi uma das promessas de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo vai falar em Mateus, tá? Olha aqui, ó, Mateus capítulo 14. 14 não, Mateus 24. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, ó, Mateus 24. Versículo 14, galera, aqui, ó. Olha aí, ó. E este evangelho do reino, ou seja, as boas novas, será pregado em todo o mundo habitado. Por que está traduzido aqui, galera? Mundo habitado, porque esse mundo não seria o mundo cosmos, tá? Se analisar lá no grego, lá vai estar lá mundo oikomene. Como testemunho a todas as nações. Quem seriam essas nações? Todas que se faziam presente ali no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, como eu li logo aí no início do vídeo. E após o evangelho, né, fosse pregado a todas as nações em um mundo habitado, galera, o que iria acontecer? Viria o fim. E foi exatamente o que aconteceu. Todas as nações, né, ali de um mundo habitado ouviram as palavras, o evangelho de Jesus Cristo, correto?
e veio, né, a parúzia de Jesus Cristo. Jesus Cristo vindo pela segunda vez, se manifestando ali com grande poder e glória, né, e juízo sobre Jerusalém no ano 70 com a queda do templo. Então, as palavras de Jesus se cumprem e o que acontece? Chega ao fim de todas as coisas. Conforme o próprio Jesus Cristo, ele prometeu, né? Em Mateus 24, 34, Lucas capítulo 21, 33 e Marcos capítulo 13. Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Isso é o que está escrito, galera. Né? Ele também menciona lá em Lucas capítulo 21, versículo 22, né? Que após a queda de Jerusalém se cumpriria tudo o que está escrito. Na época de Jesus Cristo ali não existia o Novo Testamento. Então estaria escrito aonde? Na Taná e na Torá por parte de quem? Tanto por parte de Moisés como por parte dos profetas e também Davi. Que foi ali, né, a sombra de Jesus Cristo. Beleza, galera? É por isso também, galera, que o apóstolo Paulo, ele vai mencionar, né, em Colossenses, capítulo 1, versículo 23, ele vai dizer o seguinte: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, porque o evangelho já tinha sido pregado, e que foi, olha aqui, ó, pretérito perfeito, pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, apóstolo Paulo, me tornei pretérito perfeito também, ou seja, passado, né, ministro. E dentro da escatologia futurista aqui nos dias de hoje, né, a gente vê aí, né, diversos líderes religiosos, a religião nos dias de hoje propagando, né, a possibilidade de se haver algum pastor, algum líder religioso sendo levantado por um deles lá, ou pelo próprio Deus. Não sei aonde é que está escrito isso. Não sei aonde, sinceramente. Mas aqui a gente já vê nitidamente, perfeitamente aqui, né, do qual o próprio apóstolo Paulo vai falar aqui, escreve uma carta para a igreja de Colosso, e esse evangelho já tinha sido pregado. Ou seja, as 7 igrejas da Ásia, né, já tinham sido ali propagadas. Elas já estavam já propagadas. Então as palavras de Jesus Cristo, que está lá em Mateus capítulo 24, versículo 14, já tinha sido se cumprido. Então esse foi o objetivo, galera. O objetivo, né, deles falarem línguas estranhas era que todos pudessem ter a oportunidade de ouvir as boas novas de Jesus Cristo, e assim vinha ali a plenitude dos gentios, ou seja, aqueles que não eram da casa de Judá, e fosse erguido ali o tabernáculo caído de Davi. Tá? Esse foi o verdadeiro objetivo de se falar em línguas estranhas ali, né, no Atos dos Apóstolos capítulo 2, em Pentecoste. Beleza, rapaziada? Agora vamos analisar aqui uma outra coisa. Onde vai ter algumas menções aqui, tá? Eu vou trazer aqui para vocês no grego. Por exemplo, em Atos capítulo 1, versículo 19, olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Atos capítulo 1, versículo 19. A gente tem aqui uma referência, tá? Opa, deixa eu marcar aqui. Olha aqui, ó. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, galera. Mais uma vez, em qual momento está dizendo aqui língua dos anjos? Esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Agora a gente pega esse termo aqui da sua própria língua, no grego, e vamos ver lá
o seu significado, ó. Atos 1:19, não é? Deixa eu pegar aqui nos meus arquivos. Atos 1:19. Deixa eu ver aqui. No grego. Deixa eu ver se é esse. Não. Deixa eu ver se é esse aqui. Também não. Também não. Deve ser esse. Também não. Deixa eu pegar aqui. Pera aí. Eu vou pegar aqui, galera. Vou pausar aqui e vou pegar pra gente analisar. Pera aí. Aqui, galera. Atos capítulo 1:19. Olha aqui, ó. Deixa eu maximizar aqui. Olha aqui, ó. O termo é dialecto. Tá vendo aqui, ó? Dialecto. No grego. E o que significa esse termo, galera? Significa língua, falar em línguas, idioma de outras nações. Esse é o termo que é colocado aqui em Atos capítulo 1, versículo 19, tá? A gente tem esse termo, que é um dos termos, né, sendo utilizado aqui, e temos um outro termo que a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai chegar lá. Enquanto isso, vamos em outras passagens. Olha só, hein? Tem esse, né? Deixa eu voltar aqui. A gente tem um outro aqui. Deixa eu voltar aqui para a passagem. Em Atos capítulo 21:40. Olha só. Atos capítulo 21:40. Olha aqui, ó. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Faz-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica. Olha aqui, ó. Aí a gente vai lá no grego, e o que a gente encontra lá? Vamos lá. Atos 21:40, olha só. Deixa eu ver se está mais aqui em cima. Deixa eu ver se é esse. Não. Olha aqui, ó. Cadê? Olha aqui, ó. Atos 21:40, ó. O mesmo termo, galera. Dialecto. Olha aqui, ó. O mesmo termo. Olha aí, ó. Vamos lá, uma outra referência. Olha só, hein. A gente tem uma outra referência que está em Atos capítulo 19, versículo 6, ó. 19, versículo 6. Olha aqui, ó. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, ou seja, o sopro do Eterno, o poder do Eterno, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Que línguas é isso aqui, ó? Vamos lá, no grego. Atos 19, 6. Deixa eu desmarcar aqui. Acho que é o primeiro aqui, né? É aqui, ó. Não, esse aqui é o 22. Acho que é isso aqui, ó. Cadê? Olha aqui, ó. É o segundo termo utilizado, tá, galera? O primeiro lá, que eu mostrei para vocês, é o dialectos. E esse segundo termo que é utilizado é glossais, ou glossais. Eu não sei exatamente a pronúncia correta, mas está aqui, ó, glossais, ou glossais. Olha aqui, ó. Que significa o quê? Significa língua, que é o mesmo sentido de dialeto. De se falar outros idiomas. Essa é a referência, galera. Em nenhum momento aqui a gente vai ver
alguma referência por parte do apóstolo Paulo em falar em línguas dos anjos. Olha aí, ó. Era especificamente eles falarem, né, em línguas de outras nações, de outros povos, e que todos ali tivessem a oportunidade de entender as suas próprias palavras, né, das suas línguas maternas, da língua das suas próprias nações, né? Repetindo, o objetivo era que todos entendessem as boas novas de Jesus Cristo que estavam sendo proferidas por eles. Esse era o objetivo. Olha aí, ó. Temos outra referência. Mais uma referência que está em Atos 26:14. Olha só. 26:14. Olha aqui, ó. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Ou seja, Jesus Cristo, ele falou aqui em língua de anjos? Em que momento? Se não a própria língua do qual eles pudessem entender. E que era deles ali especificamente, de homens. Olha aí, ó. Aí a gente pega essa referência no hebraico, como é que tá lá? No grego, aliás. Olha aqui, ó. Atos 26:14. E... olha aí, ó. O mesmo termo, ó. Dialecto de quem? Jesus Cristo. Linguagem de que idioma? Do povo hebreu, ó. Hebraico. Em que momento há referências aqui de língua de anjos? Conforme é colocado aí, né? Dentro das igrejas que pregam isso, que falam sobre isso e que conjecturam isso. É uma piada, né, galera? É simplesmente uma piada. A gente vai lá em João, tá? Deixa eu pegar aqui, a gente vai em João. Olha só, hein? Deixa eu pegar aqui João. Em João, capítulo 20. Deixa eu pegar aqui, João capítulo 20, no versículo 21 e 22. Olha a referência de João aqui, que está escrito aqui, ó. Vamos analisar. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez. 2 pontos. Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Né? Por que a referência aqui é soprar? Como eu já falei aí, galera, já fiz um vídeo falando sobre o Espírito do Eterno, né, na questão aí da Trindade, né, que jamais seria ali a terceira pessoa da Trindade, mas sim o poder que emana do próprio Eterno, o vento, o sopro, né? Esse seria ali o verdadeiro significado do Espírito do Eterno, e que aconteceria o que entraria na mente deles. E eles passariam a ter poder, e um dos poderes do qual eles tiveram ali era simplesmente, né, sem a necessidade nenhuma de se estudar o idioma de outras nações, de outros povos, eles pudessem falar e ser realizado ali aquele milagre sobrenatural sobre eles. Correto, galera? Beleza. Jesus Cristo, ele fala isso
para eles, né? Faz essa referência para eles. Aí a gente pega e vê algumas evidências, galera, porque é pregado aí, né? É colocado aí em algumas instituições religiosas que necessariamente todos que recebem espíritos aqui nos dias de hoje têm que ter a capacidade de se falar alguma língua estranha. Mas vamos analisar e ver se realmente isso aconteceu de acordo com o que está escrito, galera. Olha só. A gente tem uma referência em Atos, capítulo 8, versículo 35 e 30, onde a gente vai, no versículo 35 e 30, a gente vai ver ali a conversão do eunuco, né? Olha aí, ó. Então Filipe explicou e, começando por esta passagem das Escrituras, anunciou-lhe a Jesus, seguindo eles o caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. Todos conhecem essa passagem, em nenhum momento ali, né, é colocado ali, está escrito ali, que ele recebeu esse poder de se falar em línguas estranhas. Olha só, temos uma outra referência que está em Atos, capítulo 9, 1-9, onde vai falar da conversão de Paulo, do próprio apóstolo Paulo. Todos conhecem essa passagem, em nenhum momento ali vai dizer que o apóstolo Paulo começou a falar em línguas estranhas, né? Labachúria, Candarábia. Em nenhum momento se vê o apóstolo Paulo falando isso ali, após a conversão dele. Temos também, em Atos capítulo 4, 31 e 33, Pedro e João, né? Após entrar no Sinédrio, também a gente não vê nada, nenhuma manifestação do Espírito ali, fazendo com que eles falassem também em línguas estranhas. A gente tem um outro exemplo do batismo de Lídia, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do 13 ao 15. Vamos analisar aqui, como é pequeno, dá para ver. Olha só, hein? Atos capítulo 16, aliás, 13 ao 15, ó. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinha concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia, né? Aí mais embaixo vai estar lá. Vocês vão ver aí, né? Lídia se convertendo, e em nenhum momento da passagem aí vai ter ali a manifestação do Espírito, fazendo com que ela falasse em línguas estranhas. E temos uma outra também, em Atos capítulo 16, do 30 ao 34, que é a conversão do carcereiro também, galera. Em nenhum momento também a gente vê ali qualquer tipo de manifestação em línguas estranhas. Então isso não seria uma regra para eles lá naquela geração, galera. Jamais seria uma regra para eles. Então, como eu já tinha falado, galera, a maior prioridade, né, o maior objetivo de se falar em línguas estranhas era simplesmente, né, fazer com que eles entendessem as línguas de todos os povos de outras nações, e assim o evangelho do reino fosse pregado a toda criatura debaixo do céu e da terra, conforme eu mencionei aí, tá? Agora vamos analisar, galera, uma outra passagem que está em 1 Coríntios capítulo 14, beleza? Vamos lá, galera. Uma das maiores referências, né, a maior referência que é colocado aí nos dias de hoje, nas atuais, né, instituições religiosas que são constituídas aqui no pleno século XXI, com relação aí à manifestação desse dom, né, de se falar em línguas estranhas, é tirado aqui de 1 Coríntios capítulo 14, tá?
e querem trazer isso aqui para os dias de hoje. Agora vamos analisar. O apóstolo Paulo ele vai falar o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Esse profetizar aqui, galera, não é o profetizar no âmbito, tá, dos profetas da Antiga Aliança. E por que não é no âmbito dos profetas da Antiga Aliança, galera? Porque senão entraria em contradição com as próprias palavras do autor aos Hebreus, tá? Onde o autor aos Hebreus ele vai dizer o seguinte: seria completamente contraditório, então não faria sentido. Onde ele vai dizer o seguinte aqui no 1, né? Havendo Deus outrora falando muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Que profetas são esses? São aqueles lá da Tanar, da Antiga Aliança, do Antigo Testamento. E nesses últimos dias, né, onde ele já considerava ali o fim dos tempos, de todas as coisas, o cumprimento de todas as profecias, né, nos falou por meio de quem? Pelo Filho. Porque ele que traria a palavra, ele que seria ali a testemunha, a primeira testemunha, né, se cumprindo ali a sombra de Elias, de uma das duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, tá? Então a palavra de Jesus Cristo é que traria ali, que faria ali o cumprimento e que constituiu o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo. Então entraria certamente aqui em contradição, que não seria por nenhum profeta mais, né, no âmbito da Antiga Aliança, mas por meio de Jesus Cristo naquela geração que já era considerada os últimos dias. Beleza? Voltando lá para 1 Coríntios 14. Vamos lá. Primeira Coríntios 14. Paramos no versículo 1, né? Versículo 2. Deixa eu voltar aqui. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando, né? O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. E por que o dom de se falar em línguas estranhas era menos importante do que profetizar? Porque o verdadeiro objetivo era que eles conhecessem, eles aprendessem a todo momento ali as palavras de Jesus Cristo e assim, né, eles buscassem ali a espiritualidade para a entrada na Nova Jerusalém, para que eles fossem resgatados. Então o maior objetivo era esse. Caso contrário, o que viesse era a mesma coisa que nada, galera. Olha aí, ó. Aí ele vai continuar. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Mais uma referência de que proferir, né, as palavras de Jesus Cristo seria ali o mais importante para eles. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, galera. Essa era uma das regras, né, do qual o próprio apóstolo Paulo mencionou ali. A pergunta que eu faço aqui, galera, nas instituições religiosas que existem hoje, será que temos alguém que venha interpretar alguma coisa? Eu, por exemplo, já fiz parte, né, de algumas denominações religiosas e eu nunca vi, galera, ninguém que pudesse, né, interpretar o que era proferido, falado por alguém aí que estivesse ali dentro da instituição. Nunca vi isso aqui nos dias de hoje. Nunca. E isso levando pelo pressuposto, né, de que essa carta do apóstolo Paulo, galera, foi escrita para alguma suposta igreja que esteja aqui nos dias de hoje. Porque essa carta aqui ela é direcionada para uma das 7 igrejas da Ásia que se fazia presente lá naquela mesma geração de Jesus Cristo. Eu estou levando por esse pressuposto, para que as igrejas recebam edificação. Olha aí, ó. Aí ele vai continuar. Agora, porém, irmãos, se eu for
ter convosco falado em outras línguas, ou seja, outros idiomas, né, de outras nações, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação ou de ciência, ou de profecia ou de doutrina. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque o mais importante ali era que eles aprendessem ali, de fato, os ensinamentos de Jesus Cristo, porque era o que dava ali a liberdade para eles. A liberdade espiritual e a entrada na Nova Jerusalém. Por isso que o apóstolo Paulo fala isso. É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta de som incerto der incerto, quem se preparará para a batalha, galera? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Agora você imagina, galera, se lá na época de Pentecoste ninguém entendesse o idioma um do outro, todas aquelas nações que estavam reunidas ali no Atos dos Apóstolos teriam a oportunidade, né, de conhecer, de entender as palavras, as boas novas, aliás, né, de Jesus Cristo, galera. Seria cumprido ali, por exemplo, a profecia de Amós, seria erguido ali o tabernáculo caído de Davi no Atos dos Apóstolos. Olha aí, ó. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Foi o exemplo que eu dei logo no início do vídeo aí, galera. Foi o exemplo que eu dei. O objetivo ali de se falar em línguas estranhas é simplesmente dar um entendimento para a igreja, dar um entendimento para todos eles ali, né? Para que eles entendessem as boas novas de Jesus Cristo. Ou seja, por quê? Porque a profecia, ao proferir as palavras era o mais importante. O de anunciar as boas novas era o mais importante. O apóstolo Paulo deixa claro isso. Então, se alguém chega para mim e começa a falar aqui em aramaico, digamos que eu seja um deles lá naquela geração de Jesus, e eu precisava ouvir, né, os ensinamentos de Jesus Cristo para eu me arrepender dos meus pecados e tudo mais, das minhas iniquidades. Correto? Como que eu iria me arrepender? Como que eu iria aprender as palavras de Jesus Cristo se a pessoa não está falando em português e sim em aramaico para mim? Como? Seria uma coisa sem lógica, né? Sem sentido nenhum. 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar, para que a pessoa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. E por que ele fala isso? Porque outras pessoas não iriam entender ali as palavras de quem estava orando. Olha aí, ó. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indulto, o amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Olha aí, ó. Como? Você de repente alguém de repente lá, podia estar lá amaldiçoando o apóstolo Paulo dentro da igreja por uma questão de inveja, por uma questão de ciúme, né? E estaria ali excomungando não só o apóstolo Paulo, como outros líderes, né? Que faziam parte ali das 7 igrejas da Ásia. A gente tem o exemplo aí de Epáfras, né? Que foi um grande líder da igreja de Colosso. E digamos que o Epáfras tivesse lá e alguém ali orando por ele.
em línguas estranhas, ou seja, num idioma, né, de uma outra nação, e Epáfras não entendesse nada. E aquele cara que estivesse orando ali e estivesse ali excomungando, esculachando Epáfras, amaldiçoando Epáfras com palavras. Aí Epáfras iria dizer ali amém como? Concordar como? Se ele não estava entendendo nada. E se ele concordasse ou dissesse amém, por alguma coisa que ele não estivesse entendendo, ele estaria falando amém ali, né? Por uma maldição que estava sendo proferido por alguém ali em outra língua, galera. E aí, como que ficaria essa situação? Olha aí, ó. Porque tu, de fato, dás bem em graças, mas outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Apóstolo Paulo poliglota. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros. E falar, ou seja, do que falar 10.000 palavras em outra língua. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque não faria sentido, não teria lógica, não serviria de nada ele falar um monte de coisa que ninguém pudesse entender o que ele estava proferindo. Então, se o objetivo era fazer com que todos, né, entendessem as palavras de Jesus Cristo, os ensinamentos das boas novas, né? O objetivo era esse. Por que o apóstolo Paulo iria falar um monte de coisa do qual eles não pudessem entender? Irmãos, não sejais mentirosos no juízo da malícia, sim, sede crianças, quanto ao juízo sendo homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas, e por lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem e falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? E por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque eles certamente não entenderiam nada. Para eles seria ali, né, manifestações ali de loucura. Simples assim. Eles estariam falando um monte de coisa que eles não pudessem entender. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indulto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. E isso por quê, galera? Porque todos, né, passariam ali a entender claramente as boas novas de Jesus Cristo por meio deles. É a mesma coisa eu chego, sou de uma outra nação, sou aqui do Brasil, né? Levando pelo pressuposto de que eu estivesse lá, naquela geração deles lá, e eu entrasse lá na igreja de Corinto, e eles falassem em português, e do qual eu pudesse entender na minha própria língua lá. Tudo aquilo ali passaria a fazer sentido para mim. Esse é o entendimento do apóstolo Paulo aqui. Por isso que o apóstolo Paulo, ele enfatiza, né, que o dom de proferir a palavra era o mais importante do que falar em línguas estranhas. Olha aí, ó. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmos, outros doutrina. Este traz revelação, aquele outra língua. E ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3. E isto sucessivamente, e haja quem interprete. Acontece isso nos dias de hoje, galera. É isso que a gente vê.
Ou a gente vê, nos dias de hoje, uma cabeçada, uma porrada de gente gritando ao mesmo tempo, dentro de muitas instituições religiosas existentes aqui nos dias de hoje. Vê se faz algum sentido com as escrituras, com as palavras do apóstolo Paulo, galera. É simplesmente uma piada, né? Olha aí, ó. Uma tremenda bagunça, um tremendo carnaval aqui nos dias de hoje. Versículo 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. O cara fala lá, canta lábia, labachúria, e blá 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 blá, e ninguém entende nada do que o cara tá falando. E cadê o intérprete? Cadê alguém para poder revelar aquilo ali? Para poder falar o que está sendo dito? Onde é que tá? E não tem nada. É uma falácia, uma piada, cara. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se porém vier revelação e outrem que estejam assentados, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados, galera. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Lembrando que essas igrejas aqui, galera, que o apóstolo Paulo faz a referência aqui, são aquelas igrejas lá da mesma geração de Jesus Cristo, tá? As 7 igrejas da Ásia, que são as mesmas que estão descritas nas cartas do apóstolo Paulo. Beleza, galera? E muitos, né, dentro da escatologia futurista, querem trazer isso aqui para os dias de hoje, como se algum apóstolo tivesse levantado aqui alguma igreja aqui nos dias de hoje. É isso aí, galera. Eu vou ficar por aqui. Então, só para resumir, galera, um resumo, né? O objetivo de se falar em línguas estranhas na igreja do primeiro século foi simplesmente fazer com que eles aprendessem, com que eles entendessem as boas novas de Jesus Cristo, tá? E todos entendessem uns aos outros, nas suas próprias línguas, nas línguas de outras nações. Esse foi o verdadeiro, primordial objetivo. E antes de eu encerrar, galera, tá? Tem aqui mais uma passagem que está em 1 Coríntios capítulo 13. Vamos lá. Olha só, galera. Em 1 Coríntios capítulo 13, capítulo 13, versículo 8, galera. Vai estar escrito o seguinte: o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, preste atenção. O amor jamais acaba. Por que o amor jamais acabaria ali? Porque Deus é eterno e Deus é amor. Então, se Deus nunca, né, será destruído, e Ele é amor, o amor é eterno, nunca acabaria. Mas, havendo profecias, desaparecerão, ou seja, acabarão. Havendo línguas, cessarão, acabarão também. Havendo ciência, passará. Deixa eu pegar aqui. Aí ele vai dizer o seguinte. Olha só, hein? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Por que ele fala em parte, galera? Porque o templo ainda estava de pé. Então muitas coisas precisavam ser realizadas antes de se cumprir todas as profecias. Tudo que está escrito. Por isso que ele fala isso. Beleza? E a gente consegue entender isso no contexto. Olha o contexto. Quando, porém, vírgula, vier
O que é perfeito? O que era perfeito, galera? O amor. A nova entrada deles, né, na Nova Jerusalém. O cumprimento de todas as profecias. Eles se tornarem, né, como Jesus Cristo, perfeitos, com os seus corpos glorificados na entrada da Nova Jerusalém, reis e sacerdotes, conquistarem ali a sua coroa. Esse é o sentido aqui, galera. Então, vírgula, o que é em parte será aniquilado, galera. E por que seria aniquilado? Porque não precisaria mais de nada, porque tudo já seria cumprido. Tudo já estaria acabado. Todas as profecias seriam cumpridas, o templo de Jerusalém iria cair, a entrada deles para a Nova Jerusalém, né? Simplesmente eles já teriam vencido a morte da mesma forma como Jesus, ninguém mais morreria, entendeu? Ninguém mais iria chorar, sofrer, né? Ter prantos, dor, nada disso. Conforme o próprio João vai mencionar lá em Apocalipse capítulo 21. Né? Isso após a entrada deles na Nova Jerusalém, que se deu ali no ano 70 com a queda da prostituta da antiga Jerusalém terrena. Então, galera, se a Nova Jerusalém ela já foi estabelecida, né, após cair a primeira Jerusalém, no ano 70 já veio a parousia de Jesus Cristo, a segunda vinda dele, trazendo juízo e justiça sobre as nuvens do céu, que é uma figura de linguagem ali trazendo juízo sobre Jerusalém, né? Se já aconteceu tudo isso, galera, se tudo já foi cumprido, por que colocam aqui para os dias de hoje isso aqui, galera? Como se alguém tivesse a capacidade de fazer qualquer tipo de profecia, de proferir palavras aqui nos dias de hoje, de falar em línguas estranhas, ter o dom de revelação e tudo mais. Estaria entrando em completa contradição com o próprio apóstolo Paulo, com Jesus Cristo, que vai falar, né, que todas as coisas seriam cumpridas, ainda ali naquela mesma geração dele. Conforme eu mencionei aí em Mateus 24, 34, Lucas 21, versículo 33 e Marcos capítulo 13. Então não faria sentido nenhum querer trazer isso aqui para os dias de hoje, galera. Não teria lógica. Só para finalizar, eu vou colocar aqui uma última passagem do qual eles tiram, tá? Para poder enfatizar aí, né, uma suposta existência, né, de algum ser humano, tanto naquela época como nos dias de hoje, como se alguém tivesse a capacidade de se falar, né, em alguma suposta língua de anjos. E eles tiram disso aqui, galera, onde o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: ainda que, deixa eu marcar aqui, ó, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui ele faz uma suposição, ele supõe, né? Em outra linguagem está lá, ainda que eu falasse. Em nenhum momento você vê aqui o apóstolo Paulo enfatizando uma possibilidade de se fazer isso. E eles pegam essa passagem, né, de forma completamente isolada, para querer testificar de que qualquer ser humano, tanto lá naquela geração de Jesus Cristo, né, tanto o apóstolo Paulo como seus discípulos, ou até mesmo, que é mais bizarro ainda, aqui nos dias de hoje, alguém tivesse essa capacidade de se falar alguma língua de anjo. Né? Sendo que eu mostrei aí nas escrituras, né, que todas as referências que é colocado lá nas passagens do apóstolo Paulo, né, tanto ali no Atos dos Apóstolos como em 1 Coríntios capítulo 14, as referências são
línguas, cara, que eram proferidas pelos próprios homens, cara, pelo próprio ser humano. Em nenhum momento ali é mencionado língua de qualquer anjo, de qualquer ser celestial, cara. Aí eles pegam isso aqui e querem testificar e colocar como se realmente eles tivessem a capacidade de se falar, né, em uma suposta língua de algum anjo, que é uma piada. Então o apóstolo Paulo, ele nada mais e nada menos faz o que aqui? O que o apóstolo Paulo faz aqui? Ele simplesmente enfatiza uma coisa que não tinha probabilidade, que não era provável, né? Que não tinha ali a sua existência, digamos assim, né? A sua probabilidade, para poder enfatizar ali o quanto o amor era mais importante do que qualquer outros dons, cara. Mas que não necessariamente o apóstolo Paulo estivesse falando ali de uma forma como se fosse possível realmente eles falarem, né, em línguas de anjos. É isso aí, galera. Terminando mais um estudo. Estamos juntos, hein? Até o próximo vídeo, rapaziada.